doce e não engorda. Então, tem o fator genético. Mas a obesidade, para mim, ela é uma doença de comportamento. A pessoa se faz obesa ao longo da vida, indiscutivelmente. Então, a associação... Na maioria dos casos, na sua ótica, é isso? Na maioria dos casos, ou seja, o comportamento dela na vida. Ela se faz obesa. Se faz obesa. O tipo de alimentação e o tipo de vida, no sentido de gasto de energia, as facilidades que a gente tem hoje, né? Se você quiser comprar uma caneta, você não precisa sair de casa. Né? Senta à noite no computador, digita lá no qualquer site de busca, caneta, azul, sai preço, sai tudo, digita o cartão de crédito, 2 dias depois entrega a caneta na sua casa. Então existe uma série de hábitos de vida que trazem a pessoa para um comodismo, para um sedentarismo, a falta de exercício. Junto com isso, existe uma praticidade de alimentação, né? Aquilo que os americanos chamam de fast food, de comida rápida, que alimenta em alta caloria em pouco tempo. A associação dessas duas coisas é bombástica, né? Não é à toa que os norte-americanos são um povo, hoje em dia, mais preocupado com a obesidade e que mais exibem números cada vez maiores de obesidade, porque eles têm um estilo de vida muito próprio para isso, muito próprio para isso. Doutor, quando que dispara um alarme numa pessoa sobre obesidade? O que o senhor acha? Uma pessoa, chegou um momento que você tem de se cuidar. Qual é a hora desse alarme? Assim, basicamente, as pessoas elas se sentem obesas e elas disparam esse alarme na medida em que aparece alguma doença associada à obesidade. Ah, certo. Foi o que o senhor acabou de falar, é aquela pessoa, né? que tinha um sobrepeso, que vai levando, de vai repente... atrapalhar no avião, dá tudo... mas ele vai levando. Só que aí chega um dia, ele está em algum lugar, tem uma dor de cabeça, alguma coisa, resolve medir uma pressão arterial. Aí a pressão está alta. Certo. Aí alguém fala, olha, essa pressão está associada com a sua obesidade, precisa diminuir peso. Quando começam a aparecer doenças, é que normalmente as pessoas se dão conta... Disparou o alarme, Isso, né? se dão conta de que aquele peso que ela sempre cultivou não é um peso saudável, não é um peso normal. Isso é uma coisa importante porque até um tempo atrás, eu não sei, 30 anos, talvez 40 anos atrás, um pouco mais, a obesidade ela era vista como um estado de supernutrição. Você olhava um gordinho na rua, falava, aquele cara é forte. Se trata bem, hein? Se come bem, aquele cara é saudável, ele é fortinho, né? O cara é fortinho. E a gente imaginava como sistema de saúde que eram pessoas altamente resistentes, né? Pessoas fortes, caem lá com uma, sei lá, com uma pneumonia dentro do hospital, essa pessoa vai se sarar rapidamente, vai curar rapidamente. Está bem alimentado. Está bem alimentado, está sobrando caloria. E a experiência mostrou outra coisa, de que esses obesos são pessoas com graves deficiências nutricionais, grandes problemas, e morrem mais fácil, têm complicações com mais frequência. E, de novo, os norte-americanos, que estão na liderança de uma série de coisas no mundo, por causa de seguro de saúde, foram atrás de saber quem são as pessoas que mais consomem dinheiro do seguro americano. Em quem que nós estamos gastando e o dinheiro está indo embora? Certo. E a obesidade apareceu. Sabe? A obesidade apareceu como... Se destacou lá. Se destacou. Foi a partir daí que o mundo começou a enxergar a obesidade como doença. Uma doença que precisa ser tratada, precisa ser combatida, prevenida, qualquer que seja o fator aí envolvido. Mas até pouco tempo atrás, eu falo pouco tempo em questão de evolução de medicina, mas 40, 50 anos, isso não era uma realidade. Chegava um obeso, falava, deixa ele quietinho, né? A gente sempre soube que o Papai Noel era saudável, né? Gordo e tal, mas todo ano estava entregando presente para todo mundo, nada acontecia com ele. Mas quando for estudar esses Papai Noéis que estão por aí andando, as pessoas de mais idade com obesidade, e viram que são pessoas muito frágeis. E por um interesse que talvez não seja o mais nobre, mas é importante também, interesse de custo, os norte-americanos foram categorizar isso. Hoje, para um obeso fazer um seguro nos Estados Unidos... É uma dificuldade. É uma dificuldade e uma fortuna. O senhor falou aí desse estudo feito nos Estados Unidos, né, para se encontrar e detectar que a obesidade seria uma doença. Sim. Quais são as doenças que podem ocasionar essa obesidade? Tem uma doença específica? Não existe isso? O comportamento mesmo? Exatamente. O que a gente imagina hoje, no estado do conhecimento, é que, sobretudo, o estilo de vida das pessoas leva à obesidade.
né? Alimentação, sedentarismo, tudo isso que eu já comentei. E que a obesidade, uma vez instalada, aí sim ela tem associações com diversas doenças conhecidas. Dá 2 exemplos que talvez atinjam muita gente de Marília, que está nos assistindo, que é a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, aquela doença do açúcar alto no sangue, aquele problema todo. Essas 2 doenças estão francamente associadas à obesidade. Uma pessoa obesa que tem essas doenças e que perde peso por qualquer tratamento, dieta ou cirurgia, alguma coisa, ela normalmente essas doenças, hipertensão, diabetes e algumas outras, elas melhoram para essas pessoas, elas deixam de tomar medicamento, elas têm um padrão de vida melhor em relação a essas doenças. Desde que perca o peso vai melhorar. Sim, sim. De qualquer forma, não necessariamente por cirurgia. Certo. Né? Desde que a pessoa reduz o peso, isso existe uma perspectiva, uma aceitação no mundo científico, no mundo médico, que essa pessoa vai melhorar a hipertensão, o diabetes e suas complicações, que todos nós sabemos aqui, são terríveis, né? Infarte, derrame, problemas de cegueira da retinopatia, enfim, toda uma série de complicações que essas pessoas sofrem, elas tendem a diminuir com a diminuição do peso e a incidência, né, a associação dessas doenças com a obesidade. Certo. Nós estamos conversando com o Dr. Eduardo Bastos, que a especialidade dele é obesidade. Faz cirurgias, daqui a pouco nós vamos falar sobre a cirurgia. Eu tenho uma curiosidade danada para falar sobre essa cirurgia, vai ser o momento agora de falar. Mas, doutor, vamos tentar entender mais um pouco. Vamos pegar um cidadão, 1,70 m de altura. Ele deve, um corpo normal, né? O que ele deve pesar? Então, essa associação de peso e altura, existe uma tabela desse índice de massa corpórea que a gente... Assim, que é aquela que nós passamos, Isso, né? aquela que passou. Só que existe aquela história dos 5 quilos a mais, dos 5 quilos a menos. Que se falou a vida inteira nisso, em né? relação. Se a gente fizer a conta desse paciente do índice de massa corpórea, se ele tiver entre 65 e 75 quilos, ele vai cair no índice de massa corpórea numa faixa normal. Certo. Pouco mais para um pouco menos para outro. 5 menos, 5 acima. 5, mas vai dar dentro do índice dentro da faixa da normalidade. Aquela tabelinha, altura numa coluna e peso normal na outra, nós não usamos mais. Sei. Né? A gente pesa o paciente, mede o paciente e faz a conta do índice de massa corpórea. Bem, ele passou a tabela, mas eu estou querendo ser mais explícito ainda com o telespectador. Esse mesmo cidadão de 1,70 m, ele está pesando 105 quilos. Aí nós precisamos fazer uma conta. Certamente, 1,70 m vezes 1,70 m, se alguém tiver uma calculadora aí, vai dar um número. Se dividir 105 por isso... Vai cair naquela tabela. Vai dar num índice de massa corpórea acima de 25. 105 quilos é um negócio que já assusta, doutor, de um modo geral, para uma pessoa de 1,70 m? Depende muito do estilo de vida e da idade dela. Certo. O que eu costumo falar para os pacientes é assim, ó, se você vai subir uma escada, ninguém chega no fim da escada sem passar no primeiro degrau. Você pode até não pisar nele, mas você passou por ele. Então, 105 para 1,70 m não é uma obesidade, para nós, para quem lida com obesidade, um negócio assustador. Ah, não é ainda. Não é ainda, um negócio assustador. A média nossa aí de pacientes de peso que a gente acaba operando é 140, 150, 160. São pacientes bem mais pesados. Mas esse que está com 150 no consultório, no ambulatório hoje, um dia ele teve 105. Um dia ele teve 110, um dia ele teve 115. Ninguém chega no final... Ele não chegou no 150 direto. Direto. Né? Ele não estava pesando num dia 70 e no dia seguinte 150. Não estava, ele foi galgando. O que a pessoa às vezes acha é que ela está sob o controle. Muitas pessoas imaginam que a obesidade é uma doença sob controle próprio. Aquela coisa, mais ou menos como uma pessoa que fuma. Fala, pô, você fuma, mas isso aqui, eu não sou viciado, quando eu quiser eu paro. A pessoa se sente no controle, eu paro a hora que quiser. A obesidade também é assim. Pô, mas você está meio gordinho, mas é só eu fazer uma caminhada. É só passar o Natal. Só passar o Natal, eu vou emagrecer. A pessoa se sente no controle. Certo. E essa sensação do controle vai ganhando peso. É de 80 para 85, daí o 85 passa a ser o peso normal, vai para 90, aí ele troca o guarda-roupa, troca o